o meu grande desafio é compartilhar aquilo que Deus fala ao meu coração para a minha vida e transformar isso em palavra. Transformar isso porque a gente só consegue expressar aquilo que a gente vivencia. E se Deus traz uma palavra nova, eu quero falar que eu fico me esperando na porta. Então, tudo que é falado aqui é falado com muito temor, muito respeito, muito reconhecimento de quem Deus é, da soberania dele, e que Deus possa estar falando nos nossos corações aqui hoje, da mesma forma que ele falou comigo. Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías 44, a partir do versículo 24. Aí a gente vai ler até o 45, 8. Diz o seguinte: assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço tudo, que sozinho estenda os céus e espraio a terra por mim mesmo, que desfaço os sinais dos inventores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e converto em loucura o conhecimento deles, que confirmo a palavra do seu servo e cumpro o conselho dos seus mensageiros, que digo a Jerusalém: tu serás habitadas, e as cidades de Judá sereis edificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Que digo à profundeza: seca-te, e secarei os teus rios. Que digo de Ciro: é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém: tu serás edificada, e aos templos tu serás fundado. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante da sua face, e descingir o lombo dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesse. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Destilai aos céus dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação, e ao mesmo tempo frutifique a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Vamos orar? Pai, nós chamamos Espírito Santo, nós chamamos Jesus, e nós nos rendemos diante do Senhor, nós nos entregamos ao Senhor, nós confiamos, ó Deus, no Teu senhorio, na Tua soberania sobre a nossa vida. Nós confiamos, ó Deus, no Teu amor, mas principalmente, Deus, na Tua presença. Deus, nós confiamos na Tua natureza, Pai. Nós confiamos em Ti. Fala ao nosso coração. Que o nosso coração seja terra fértil. Que a semente que cair aqui hoje produza frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Que a Tua palavra não volte vazia, que ela faça o que apraz ao seu coração. Nos transforma aqui hoje. Abre os nossos olhos. Revela a Tua glória a nós. Em nome de Jesus. Amém. O contexto desse texto é ótimo. Diz que Israel estava afastado de Deus, ele estava em cativeiro e sofria perseguição num tempo conturbado. E Isaías profetizou aqui e chamou Ciro pelo nome quase 200 anos antes de Ciro nascer. E ele falou também da reconstrução de Jerusalém, quase 200 anos de acontecer, porque isso se dá lá no profeta Neemias, e foi quase 200 anos depois que isso que aconteceu. E nós podemos ver isso só lá
no livro de Neemias, Isaías profetiza, passa quase 200 anos, aparece Ciro, que era um persa, e Jerusalém é reconstruída. E a história é que eles zombaram dos mensageiros de Deus, eles zombaram da palavra de Deus, eles desprezavam a palavra dele. Eles expunham os profetas ao ridículo, e a ira do Senhor se levantou contra o seu povo. E ele levantou contra eles o rei babilônico, e o rei babilônico destruiu Jerusalém e o santuário. Destruiu os velhos, matou os velhos, as moças, os adultos, não sobrou nada. E eles foram entregues na mão do rei Nabucodonosor, que levou todo mundo para a Babilônia. Então eles derrubaram os muros de Jerusalém, eles queimaram os palácios, eles destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. Mas é interessante, esse texto ele começa falando assim: eu sou o Senhor que faço tudo, que eu estendo o céu e espraio a terra por mim mesmo. E ele fala, faço tudo sozinho. Ele faz tudo sozinho. Ele precisa de mim para fazer? Ele precisa de você para fazer? Ele faz tudo sozinho. E fala que ele nos formou desde o ventre materno. Então, o Senhor, ele é conosco desde o ventre materno. É assim que ele começa falando. Ele está conosco no dia da nossa exaltação e no dia do nosso abatimento. Ele está conosco no dia que a gente atravessa o mar ou no dia que a gente afunda no mar. Né? A palavra de Deus fala que se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, ele está. Se eu vou os mais altos voos, ele está também. Ele está com você no dia que você lucrou e no dia que você teve prejuízo. Ele estava com você, deixa eu te falar, ele estava com você no dia que você teve um filho e no dia que você perdeu um filho. Ele estava com você no dia que você casou e no dia que você ficou viúva ou viúvo. Ele está com você no dia que você teve fartura e no dia que você teve fome. E ele faz todas as coisas. Se nós adiantarmos um pouquinho, Isaías 45:7 fala: eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então ele faz as trevas, ele faz a luz. Eu faço a paz, eu crio o mal. Olha que interessante. Ele fez tudo sozinho, ele é soberano. E aqui no versículo 25 ele fala assim: que desfaça os sinais de inventores de mentiras e enfraqueça os adivinhos, que faça tornar atrás os sábios e converta em loucura o conhecimento deles. Deus desfaz os sinais dos detentores de mentiras, das falsas profecias e daquilo que são os prognósticos nas nossas cabeças. Quantas vezes as nossas mentes estão povoadas de prognósticos, de previsibilidade humana, de soluções prontas? Porque a gente faz tudo, a gente constrói os nossos muros, a gente constrói a nossa vida, a gente constrói a nossa história, a gente, segundo aquilo que a gente acha que é bom, que a gente acha que é correto, da forma como nós enxergamos, da forma como nós vemos a vida, a partir da nossa própria experiência, a partir da nossa vivência. Isso aqui é um exemplo um pouquinho filosófico. Por exemplo, você é uma criança e sua mãe está está fervendo água para coar um café numa panela verde. E você é uma criancinha. Aí está lá a panela verde com a água fervente. Você vai e encosta na panela. Sabe o que você aprende aí? Que verde queima. E nós somos assim na nossa vida. Quantas pessoas têm dificuldade de entender Deus como Pai porque não tiveram bons exemplos em casa? Porque foram verdades que nós aprendemos, e aí nós vamos construindo a nossa história, nós vamos construindo a nossa cidade, a gente vai construindo os nossos muros baseado nas nossas próprias experiências. Quantas vezes a gente vê a história do outro e fala: eu não quero ser como meu pai ou como a minha mãe. Ou eu quero ser como meu pai e como a minha mãe. Mas a palavra de Deus fala que o nosso alvo não tem que ser para trás. Eu não tenho que olhar para o meu pai e para a minha mãe e entender como alvo. O meu alvo é para frente, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo, que é quem? Cristo. Então, a minha referência, boa ou ruim, por exemplo, eu tive um pai muito bom e eu tenho uma mãe muito boa.
modelo em muita coisa, mas a referência é quem? Cristo. A referência é Cristo. Tem uma série aí muito famosa, This Is Us, que mostra três irmãos casados com família e vai mostrando a relação deles com os pais lá na infância. E eles tiveram um pai muito bom. Então, um deles, qual é o peso da vida, o peso da vida dele? O pai dele chegou para ele uma hora e falou assim: da mesma forma que era muito pesado para mim tentar não ser um pai como meu pai foi para mim, é pesado para você tentar ser o pai que eu sou. Porque você é você. Então, da mesma forma que ele tentou não ser como o pai dele, foi um bom, muito bom pai, o filho tentava ser como ele, também era muito pesado, porque tudo era baseado naquilo que o pai fazia e era sempre, o pai sempre dava conta de tudo, porque ele era bom. E isso era um peso para o filho dele, porque ele se comparava o tempo inteiro. E a gente faz isso. Então, quantas vezes a gente toma as nossas decisões, a gente constrói as nossas metas, baseado nesses prognósticos todos, na nossa previsibilidade. Se eu agir assim, vai acontecer dessa forma. Se eu agir de outra forma, vai acontecer daquele jeito. E a gente vem com Deus, a gente vai para Deus com as nossas soluções prontas. Mas, a palavra de Deus estava falando, fala lá em Efésios, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ela é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Às vezes a gente acha que é tudo demônio, né? Principado e potestade. Principado, sabe o que é um principado? É um governo, é uma cultura, é a forma de pensar. Então isso é o principado. Às vezes a gente é dominado pela forma de pensar pós-moderna que estamos hoje. Você é dominado por uma forma de pensar política, de acordo com o que você crê. Você é dominado por algum principado que vem com filosofias vãs e tentam entrar na tua mente. E isso são nas relações também, isso é no contexto histórico, e a gente toma as nossas decisões baseadas nisso. O que é potestade? Potestade é o príncipe. Aí ele é o governo, ele é o governador. O principado é a forma de governo, é a forma como a gente pensa, é a forma como a gente tem a cultura, e o príncipe é o governo em si. Mas a palavra de Deus fala que a gente tem que transformar o nosso entendimento. Né? Transformai-vos as nossas mentes, transformai-vos os vossos entendimentos pela renovação. Peraí, gente. Seja transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando a gente tem o nosso entendimento transformado pela palavra, transformado por aquilo que são os princípios de Deus, aí nós podemos lutar contra esses principados e esses potestades. Então, você vai lutar contra a cultura, você vai lutar contra a sua forma de pensar, você vai lutar com seus prognósticos em relação ao seu contexto familiar. Ah, meu pai era um alcoólatra, então eu vou ser um alcoólatra também. Né? Ou meu pai era alcoólatra, eu não ponho uma gota de bebida na boca. Ah, meu pai era muito duro comigo, então meu filho vai ter tudo que ele quer. Aí a gente vê essa geração que está perdida aí hoje sem limites. Porque a geração para trás foi muito dura com os filhos e hoje os pais são muito soltos com os filhos, fazendo todas as vontades com os filhos. E outra coisa, trabalha-se tanto que quer compensar a ausência por dar as coisas, por dar oportunidades. E a gente vai vivendo, segundo esse principado. Mas quando a gente tem a nossa mente renovada, nós voltamos a pensar como são os princípios de Deus. Então, os muros, podemos comparar os muros de Jerusalém com as nossas vidas. Aquilo que nos cerca, aquilo que nós construímos, aquilo que são os nossos sonhos, os negócios que a gente fez, o casamento que aconteceu, os filhos que tivemos, a vida profissional que a gente conquistou, o nível financeiro em que estamos, e a gente está cercado com um muro. E ele parece que é muito bonito. Mas, se Deus
por que Deus permitiu que os muros de Jerusalém fossem derrubados? Se Ele é soberano. Se Ele é soberano, por que Ele permite que os seus muros sejam derrubados? Essa é a pergunta aqui hoje. Falei isso tudo para chegar aqui. Por que Deus permite que a sua vida seja abalada? Que os seus sonhos caiam por terra e vira um sítio arqueológico de tanta ruína, de tanta pedra. Um dia eu fui lá no Oriente, lá, né? Egito, Israel, Turquia. Eu fiz nessa viagem o caminho de Paulo, o caminho de Jesus, o caminho de Moisés, de Paulo e de Jesus. Então você vai lá no Egito, passa por Israel, vai para a Turquia e termina em Roma. Era tanta pedra, tanta ruína que no final não sabia foto do que era o quê. Porque no final era um monte de pedra. Ah, aqui aconteceu isso com Paulo, aqui aconteceu isso com Jesus, aqui aconteceu isso com Moisés. Tudo pedra. Assim, é legal, você vai lá, você ouve a pregação, tal, você entende. Aí passou, se você não selecionou as fotos aquele dia, tudo pedra. Tudo ruína, cor de terra. E aí? Por que Deus permite isso? Ninguém passa pela vida sem que em algum momento tenha algo perdido ou destruído. Nenhum ser humano está imune às perdas. Mas, quero falar que a resposta é tudo. Tudo que nós construímos na nossa vida, sem ouvir a voz de Deus, ouvindo essas falsas profecias, ouvindo seus próprios prognósticos, ouvindo as suas próprias experiências, tudo que a gente constrói, segundo o nosso próprio achismo, segundo as nossas certezas, Deus vai derrubar. É Deus que derruba os seus muros. Sabe aquele sonho que foi por terra? Era um muro. Sabe quem derrubou? Deus. Deus vai derrubar para reconstruir, segundo o propósito dele. Segundo aquilo que ele tem para nós. Segundo os pensamentos dele, não nós. Ele vai reconstruir tudo. A gente serve a um Deus de reconstrução e recomeço. É Deus quem está edificando a nossa vida. É Deus que está construindo a nossa vida, não somos nós. O plano não é nosso. O plano é dele. A gente entende isso? A gente não está num plano temporal. Deus não faz coisas na sua vida pensando no ontem ou no hoje. Ele é atemporal. Ele faz pensando em quem você é nele. Deus já te vê pronto. Nós nos vemos em construção e desconstrução, porque muitos muros são derrubados e muitos muros são construídos por ele, mas ele nos vê pronto. O plano é dele, o projeto é dele. Então, se a gente está construindo as nossas casas, se a gente está construindo torto os nossos muros, vai ser tudo derrubado. Para que Deus construa reto segundo o plano dele. A palavra de Deus fala que ele vai abalar, depois você lê Hebreus 12, 27, ele vai abalar todas as coisas abaláveis na sua vida, para aquilo que é inabalável permaneça. Tudo que tem estrutura para cair, vai cair. Vai cair. Ele vai abalar tudo, para que o seu homem interior ressurja. Nós não temos que lutar com Deus, pedindo seu poder para arrumar as coisas, para dar jeito nas coisas, né? A gente não tem que lutar com Deus pedindo poder para que os muros fiquem em pé, os muros que nós mesmos construímos. Nós não temos que pedir o poder de Deus nos negócios errados que a gente faz. Sabe, às vezes a gente ora para Deus para Ele segurar aquelas relações que já estão deterioradas, e é Ele que está tirando. Ele que está derrubando.
sabe? A gente pede o poder de Deus para controlar as histórias que nós gostaríamos de controlar, da forma como nós gostaríamos que fosse, segundo aquilo que a gente imagina. A gente não tem que lutar com Deus em busca do poder para resolver as coisas do nosso jeito, no nosso tempo. Mas sabe por que que a gente busca Deus? Para nos rendermos à vontade dEle. É Deus quem edifica. E Ele não vai ficar do tamanho do nosso pensamento. Não adianta a gente sugerir para Deus. Ele não vai ficar do tamanho dos nossos pensamentos. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Por mais que nós não enxergamos ainda, os pensamentos dele são maiores que os nossos e ele não vai se apequenar aos nossos pensamentos. Se Deus tem um plano na sua vida, não adianta você jejuar, não adianta você chorar, não adianta dar birra, não adianta bater tambor, aprender um louvor novo. O plano de Deus para a sua vida vai ser cumprido, mesmo que que ele tenha que derrubar muros. Às vezes ele vai ter que derrubar muros. Daquilo que foi construído em cima do nosso próprio entendimento, da nossa própria presunção, às vezes da nossa negligência, da nossa desatenção. Às vezes a gente vai levando a vida e vai construindo um muro de qualquer jeito. Você já viu o pedreiro que não é bom? Você olha o muro e está tudo torto. A gente faz isso baseado na nossa surdez, a gente não ouve. Nós temos que ouvir a voz de Deus. E aí, Deus está lá falando que foi destruída, profetizou, e ele fala de Ciro. 200 anos antes de Ciro nascer. E Deus falou de você antes de você nascer. Ele tem um plano e um propósito para a sua vida. Não queira impor sua vontade diante da vontade de Deus. É difícil isso. E muitas vezes, sabe o que acontece? Os muros estão caindo. E a gente sente uma sensação de abandono por parte de Deus. Deus, meu negócio está falindo. Deus, meu casamento. Deus, está tudo doente. Deus, minha vida financeira. E está caindo. E está caindo. E a gente se sente abandonado. Mas sabe por que a gente se sente abandonado? Porque a gente queria que Ele realizasse os nossos sonhos. Os nossos próprios projetos. Mas Deus vai derrubar, de novo, as paredes que você construiu. Não adianta você querer segurar uma parede se Deus estiver tratando com a vida de alguém que você ama. A gente quer segurar as paredes, a gente fica lá, a gente põe a escora, segura com a mão, encosta o móvel e faz força, e pede ajuda daqui, ajuda dali, vamos segurar o muro. Mesmo se você é uma pessoa e Deus estiver tratando com ela, os muros dela vão cair. Os seus muros vão cair. E você vai se sentir desprotegido. Porque aquilo que você construiu caiu. E a situação vai ficar parecendo pior, irreparável, uma ruína. Aquela sensação de morte, de destruição. Parece que Deus abandonou, agora só tem um monte de pedra, de entulho. E aquilo que um dia foi um muro forte parece uma história de um passado distante. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se Ele tivesse nos abandonado, os nossos negócios mal feitos, a nossa vida torcida, os nossos muros tortos que construímos ainda estariam de pé, sem a interferência dele. Se ele tivesse nos abandonado, os nossos muros estariam construídos e os nossos próprios sonhos estariam de pé, mas nós estaríamos à mercê de nós mesmos. Nós estaríamos por nossa própria conta. E a gente estaria jogado à nossa própria sorte. Nós estaríamos segundo os nossos pensamentos enviesados, limitados. Mas sabe qual é a verdade? Deus não nos abandonou. Mas Ele vai abalar tudo que está mal edificado, tudo que está mal construído, tudo que está mal fundamentado. Porque Ele tem compromisso conosco. Ele nos formou. Ele te formou.
O muro é dele. E aí Deus fala que vai levantar Ciro. Ciro era um homem que ninguém conhecia. Imagina falar de alguém daqui 200 anos, ninguém conhecia e já foi profetizado a respeito de Ciro. Ciro não se enquadrava, ele era persa. Imagina um pagão, os persas considerados pagãos, imagina um pagão ser chamado de ungido de Deus, que vai libertar o povo de Deus. Deus queria dizer que não se enquadra. Às vezes o pensamento dele não se enquadra no nosso pensamento. Ciro não se enquadrava na religiosidade do povo, nos pensamentos do povo. Um pagão libertando os judeus se enquadra na nossa religiosidade? Se enquadra nas premissas? Deus traz soluções de onde nós nunca imaginávamos, nem do jeito que a gente gostaria. Então, Ciro era um judeu, Ciro era um pagão incrédulo, e a solução vinha dele. E um judeu jamais pensaria que a solução viesse dali. Deus tem construção na sua vida que você jamais pensa que vai vir dali. Deus tem solução para os seus problemas que hoje você não enxerga nenhuma luzinha. Deus tem a solução para você. E Deus chama Ciro de meu ungido. Deus chamou um pagão de meu ungido. É muito forte isso. Deus chamou um pagão de meu ungido. E sabe o que acontece? Aí a gente vê que só cabe nos render. Às vezes a gente fica dando sugestão para Deus ao invés de nos rendermos à vontade dEle. Deus nos chamou para sermos santos. Santidade é estar alinhado com o projeto original de Deus, a medida de Deus, a profundidade de Deus, o cumprimento estabelecido por Deus. É estar alinhado com o que Ele constrói. Santidade não está relacionada com aquilo que fazemos, com o nosso esforço, com o que oramos, com o dízimo que nós damos. Santidade está em ter consciência do projeto de Deus, está relacionada a nos rendermos àquilo que Ele estabeleceu quando Ele nos formou. Nós não somos justificados a partir do que fazemos, nós somos justificados a partir do que cremos. Se a gente olhar para Abraão, Deus fala que ele era o pai da fé, que ele foi justificado pela fé, ele não foi justificado pelo que ele fez. Nós somos justificados por aquilo que nós temos. Abraão esperou contra todo prognóstico, ele era velho e estéril quando recebeu a promessa, e ele esperou contra o prognóstico. Às vezes a gente faz os prognósticos e a gente espera que Deus age segundo ele. Deus chama as coisas que não são como se fossem, assim como ele fez com Ciro. Quantas vezes a gente perde a bênção de Deus e o livramento de Deus porque não tem a cara que a gente imaginou? Não veio do jeitinho que a gente queria. E Deus levantou um persa por amor a Jacó. E é interessante que os teólogos tratam Ciro como um tipo de Cristo. Com atributo de Salvador, irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. E Deus é soberano. E ele fala que eu te cingirei. Ele fala para Ciro, ainda que tu não me conheças, eu te cingirei. Aqui a gente vê que Deus estabeleceu um plano para Ciro antes dele existir 200 anos lá na frente. E ele já chama de ungido, ele fala, eu vou te cingir. E depois ele fala que ele tem muito mais do que poder para oferecer, porque ele fala que vai dar os tesouros escondidos. Não queira o poder de Deus sem conhecer a vontade dele. Porque senão você vai ter poder para construir muros que terão que ser derrubados. Se você tiver só o poder de Deus sem conhecer a vontade dele, você vai construir muros que terão que ser derrubados. Não adianta você ter uma Ferrari para chegar mais rápido se o destino for errado. Você vai chegar mais rápido no destino errado. Não adianta poder sem entender o destino. Não adianta poder sem entender o propósito. Não adianta poder para construir seus próprios sonhos sem entender a vontade de Deus para aquilo que é seu. E dentro daquilo existem os tesouros escondidos. Existe algo dentro de você. Existe algo dentro de mim
que Deus vai te dar acesso um dia, uns tesouros escondidos, que você ainda não pode enxergar. Mas você tem que ter coragem de deixar os seus muros cair. Para de colocar estacas. Para de segurar com suas próprias forças. Deixe seus muros cair. Quando Deus permite que aquilo que fazemos segundo a nossa própria vontade, segundo os nossos próprios cálculos, segundo a nossa própria sabedoria e aquilo que planejamos, cair por terra, quando Ele permite que os muros construídos por nós mesmos sejam derrubados, Ele reconstrói segundo a vontade dEle, segundo o plano dEle, segundo a sabedoria dEle, segundo o amor dEle. E estes tesouros nos são entregues. São tesouros que, apesar de você não saber que eles existem, eles já estão ali. Eles estão escondidos. Seus olhos não veem, eu não vejo. É interessante que se fala muito desses tesouros na Pérsia, porque era costume esconder mesmo os tesouros, enterrar tesouro, pôr em cavernas tesouro, e Deus fala lá que vai dar para si os tesouros escondidos. Existem tesouros dentro de uma caverna para você, existem tesouros enterrados para você. Mas deixa seu muro cair. Qual é a vontade de Deus para sua vida? Você sabe qual é a vontade de Deus para sua vida? A palavra de Deus fala que Ele vai quebrar as portas e os ferrolhos. Ele vai destruir para entrar. Muitas vezes, aquilo que parece destruição é para gerar vida. É para gerar vida. Não há projeto de sucesso sem morte. Se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Se Jesus não tivesse morrido, ele não tinha ressuscitado e nós não teríamos acesso ao Pai, nós não teríamos sido justificados, comprados, lavados, redimidos e nos feito um com eles. Tem que haver morte para haver ressurreição. O meu recado de Deus para você hoje é: deixe os seus muros cair. Deixe os prognósticos humanos para trás. Se um sonho seu está despencando, deixa despencar. Se for para virar ruína, deixa virar ruína. Se Deus for pegar um ente querido seu, um parente, alguém amado, deixa pegar. Se Deus for te pegar, deixa te pegar. Deixa te pegar. Os muros cairão. Se Ele tiver que derrubar os nossos muros, que Ele derruba os nossos muros. Você tem coragem de falar: Deus, derruba os meus muros? São os seus sonhos, é o seu esforço, é o seu suor que está nesses muros, que estão nesses muros. Seus suores estão nesses muros, os seus sonhos estão nesses muros. Os seus projetos estão nesses muros. Um sonho de uma vida inteira às vezes está nesses muros. E Deus vai derrubar. Porque a vida não é sua, a vida é dele. O sonho não é seu, o sonho é dele. O trabalho não é seu, o trabalho é dele. Ele é o dono. Deus nos chamou para estarmos nele. Eu tenho meditado muito nisso. Não é só estar com ele ou ele estar conosco, mas é dentro, esperar no Senhor. É no sentido de estar dentro do Senhor. Há um lugar dentro de Deus. Vocês conseguem entender a profundidade disso? Há um lugar dentro de Deus onde você é um com ele. Onde você entende o coração dele. E à medida que você vai entendendo o coração dele, você vai sendo cheio da presença dele. E você vai exprimindo, você vai expressando aquilo que ele é. E quando você ver, os seus muros estão reconstruídos segundo aquilo que Deus tem para você. É difícil ver os nossos muros tombados. É difícil ver as nossas ruínas, daquilo que a gente colocou suor, que a gente colocou desejo, que a gente pôs no papel, que a gente calculou, que a gente pôs vida ali, a gente gastou tempo. A gente acreditou e vem Deus e derruba o muro. Mas é por amor. É por graça. É por misericórdia.
Porque a nossa visão é limitada. Porque os nossos prognósticos muitas vezes são errados, baseados em histórias e fatos e visão deturpada. Deus não tem miopia. Deus vê completamente. Deus vê completamente. Atemporal. E o sonho dele para a sua vida é sonho bom. A palavra de Deus fala que dos seus bons tesouros, ele tira coisas boas para nós. Às vezes a gente tem medo de deixar Deus destruir os muros, porque acha que ele não vai construir. Porque nós achamos que ele não olha para nós. Mas a palavra começa falando aqui: eu te formei. Eu te formei. Eu te formei. Você acha que o Senhor que te formou, que te gerou, desde o ventre materno, vai deixar muro torto na sua vida? Vai deixar escolhas tortas na sua vida? Vai deixar sonhos pequenos e aquelas coisas que você agarra com toda força, né? Tentando segurar? Não vai. Ele vai derrubar. Ele vai derrubar. Às vezes o seu sonho mais precioso vai ser derrubado. E Deus vai ressuscitá-lo em glória. Deus vai reconstruir segundo o projeto dele. Não a nós, Senhor. Não a nós. Mas ao teu nome da glória. Vamos orar? Fique em pé aí. Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Nós queremos entregar os muros que nós mesmos construímos, ó Deus, diante do teu altar. Nós queremos entregar, ó Deus, a nossa vida, a nossa história. Deus, quantas vezes a gente está tentando segurar as paredes que o Senhor quer derrubar? A gente está tentando segurar aquela pedra que já virou entulho. Mas o Senhor, ó Deus, derruba esses muros nas nossas vidas. Porque nós não queremos, ó Deus, que os nossos próprios sonhos, nossa própria vontade sejam cumpridas, Deus, desde que elas nos afastem, Senhor. Nós queremos estarmos próximos do Senhor, nós queremos contemplarmos a tua face, queremos, ó Deus, conhecer a tua vontade, porque nós sabemos que a tua vontade ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, Deus. Ela é palatável, Pai. Ela é gostosa, Senhor, ela é boa. É essa vontade que nós queremos, são esses muros, ó Deus, que nós queremos, os muros que o Senhor reconstrói, segundo os seus propósitos, segundo, ó Deus, a tua misericórdia, segundo o teu plano que é perfeito, que nos leva para próximo de ti, ó Deus. Sê conosco e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.